Então, galera, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a atividade 6, para vocês organizarem, né, o seminário temático e organizarem o slide desse seminário temático. O que acontece? Primeiro eu vou falar sobre a apresentação do seminário, como é que vai ocorrer a apresentação. Olha, a apresentação do seminário, ela vai seguir uma ordem. Então, antes de vocês apresentarem, vocês têm que seguir essa ordem para poder atingir, né, um seminário realmente que contém a cara de um seminário temático, né, de literatura. Como é que vai ocorrer então esse seminário, professor? Da seguinte maneira, nós vamos dividir o seminário de vocês em início, desenvolvimento, conclusão e problematização. São 4 partes desse seminário. No início, os membros do grupo eles vão cumprimentar ele cumprimenta o ouvinte, ele esclarece qual é o tema abordado e ele fala por que foi escolhido aquele tema. Necessariamente, quando vocês têm um tema, como vocês vão ler, vão apresentar, na verdade, um livro, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão esclarecer qual é o livro, vai falar como é que foi escolhido aquele livro e como será enfocado o tempo da apresentação. Ou seja, no início vocês já vão dar ali alguns indicativos para o ouvinte saber como é que vai ocorrer de fato a sua apresentação. Depois, o desenvolvimento. Cada participante apresenta a sua parte. Gente, não estou falando de parte, não é porque cada um vai pegar um pedaço do livro e apresentar. Todo aluno ele deve saber todo o livro. Mas, para a sua apresentação ficar mais organizada, você vai dividir as partes com o seu colega. E essas partes, ela tem que ter uma ordem cronológica. Ou seja, um aluno ele apresenta uma parte do livro, outro apresenta outra. Mas todos os alunos devem saber todas as partes do livro. Por quê? Porque toda vez que um aluno vai passar para a próxima apresentação, para a próxima parte da apresentação, ele deve retomar o que o colega já disse. Como assim, professor? Sim, vamos supor que eu estou falando do livro O Ódio que Você Semeia. E nesse livro, o meu colega anterior, ele disse que o Calil ele estava em uma festa e essa festa teve um tiroteio e nesse tiroteio ele teve que pegar a Star e levar para casa. Bacana. Essa foi a parte do colega. Mas o outro colega ele vai falar sobre a outra parte. Então ele não pode chegar, aí aconteceu isso. Ele vai ter que retomar. Depois que ele saiu da festa para levar a Star para casa, eles entraram no carro e tal, e foram abordados. Então existe uma sequência lógica, né? Não é uma coisa desconexa. Então vai ter o início, vai ter o desenvolvimento e depois a conclusão. Ou seja, os apresentadores retomam a posição inicial, depois descreve as principais ideias que foram apresentadas no livro. Todo livro ele tem uma ideia principal. Então, você vai, no final do livro, depois que você contar a história, você vai falar quais foram as principais ideias. Então, a principal ideia na parte tal, essa vai ser a estrutura, com início, desenvolvimento e conclusão. E a parte, né, que traz o nome de seminário temático, a parte da problematização. Ou seja, cada membro do grupo vai escolher uma parte que mais chamou a atenção. Isso para a apresentação. Só que vocês, do grupo todo, vai escolher uma parte só do livro para poder fazer uma encenação, fazer um teatro. Essa encenação, ela é em forma de dramatização. Tem que ter o cenário todo arrumadinho, bonitinho, faz parte da apresentação. Então, fica claro, a apresentação ela vai ter que ter ordem, sequência lógica, conclusão e a apresentação de uma parte, né, de uma cena que chamou a atenção de vocês dentro do livro. Depois, o que a gente precisa? A gente precisa estruturar o slide. Para estruturar o slide, a gente vai seguir também uma sequência. Primeiro, nome de obra, vai colocar o nome da obra que vocês leram, a biografia do autor, vai falar a vida do autor, quais foram as principais obras dele, um pequeno resumo da vida do autor. Depois, a escola literária da obra em questão, caso pertença a alguma. Ou seja, se você ler um livro, qual é a escola literária que esse livro se encaixa e quais as características da escola literária presente na obra. Por exemplo, o livro que eu li, ele tem características do romantismo.
Quais as características do romantismo tem dentro da obra? Você vai falar dentro do slide que as características são essas, são aquelas, beleza? Caso não tenha, você tem que trazer pelo menos o contexto histórico, ou seja, a obra que eu li, ela não tem ligação com escola literária nenhuma, mas lá dentro da obra tem um contexto histórico. Ela fala lá do período da Primeira Guerra Mundial, ela fala lá do período da Revolução Industrial. Então, se ela não tem uma escola literária, ela vai ter, com certeza, um contexto histórico. Eu preciso de um ou de outro. Se ela tem escola literária, eu preciso das características da escola literária. Se ela não tem, eu preciso do contexto histórico, beleza? Então, vai falar aí do foco narrativo, se é escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador participa da história. Terceira pessoa, narrador só conta a história sem participar, a não ser que ele seja um narrador onisciente, que volta e meia ele vai dar alguns pitacos na história, mas da mesma maneira ele não participa, ele não é um narrador personagem. Personagens, você vai falar sobre as características físicas e psicológicas dos personagens, de todos, tanto personagem principal quanto personagens secundários. Ambiente. No ambiente, os personagens, eles... a história ocorre em um local, né? Então esse local ele deve ser enfatizado aí na apresentação do seminário, né? No slide de vocês. O tempo, ele é cronológico ou psicológico? Ou seja, quando ele é um tempo cronológico, é 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, 1 dia. No psicológico você não identifica porque acontece só nas lembranças do personagem. O enredo, aqui deve ter esses elementos, ó. Situação inicial, situação de conflito, principais ações, que é desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, o que deve ter realmente nesse seminário? A estrutura do texto narrativo. Deve ter um enredo, deve ter personagem, deve ter espaço, tempo e narrador. Já tem um vídeo no canal sobre esses elementos. Então, volte lá um pouquinho que vai ter a explicação detalhada sobre esses elementos. Mas, no mais, é isso. Só retomando aqui um resuminho, você vai fazer a estrutura da apresentação do seminário e vai fazer a estrutura da apresentação do slide, viu? Todos os dois, eles vão valer nota, porque no seminário terá toda a apresentação do livro com a dramatização. E no slide vai ter todas as informações aí que vai situar o ouvinte da obra, né? Dos elementos da narrativa que sua obra contém. Beleza? Gente, muito obrigado. Até a próxima correção.